Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Cadê o arraial de vocês? Já começaram a fazer o arraial em casa? Vou adicionar aqui o nosso convidado de hoje, que é o João Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Estou adicionando aqui o João Marcelo. Boa noite! Boa noite. Ai, eu amei! Gostou? Gostei! Isso aqui é para estimular para a gente ir para um turismo de experiência hoje, né? Ai, que legal! Eu também hoje eu vim toda caracterizada também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo também. Então, gente, a Lori perguntou aqui se tem bolo de milho. A gente vai providenciar. Quando for a gastronomia. Então, gente, o tema de hoje é Bumba Meu Boi, Turismo no Maranhão. Primeiramente, boa noite a todos. Seja bem-vindo, João Marcelo. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. E hoje a gente vai bater um papo. Lembrando, pessoal, que as nossas lives têm uma duração de cerca de 40 a 45 minutos, tá bom? E aí a gente vai conversando. Aí vocês vão falando pra gente se o som estiver bom, tá bom? Então, João, eu queria que tu te apresentasse. Para quem ainda não conhece o João, ele já fez uma live conosco agora no período das festas juninas. Fica à vontade. Gente, boa noite, né? Mais uma vez aqui. Parece que foi ontem, né, Luana, que nós estávamos aqui. E aí, hoje é outra roupagem, né? E aí, gostaria de abrir os trabalhos agradecendo mais uma vez, né, o Mundo Gecos, né, o Adriano e toda a equipe dele. Não vou citar o nome da equipe, né, Luana, porque sabe como é, né? Então, é assim, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez, né, para poder apresentar mais um tópico, né, que nós podemos até dizer, Luana, que pode ser a continuidade, né, porque ficou uma brecha. Mas daqui a pouco a gente explica isso melhor, tá? Gente, para quem não me conhece, meu nome é João Marcelo, sou guia de turismo já há 18 anos, tá? Além de ser guia de turismo, eu sou bacharel em turismo e sou pós-graduado em docência do ensino superior. E a minha vida profissional na área de turismo, ela já tem 18 anos. Claro, mas eu passei em várias áreas, né? Além de ser guia, eu também trabalhei com consultoria, trabalhei dando aula, fui gestor em agência, trabalhei com roteirização, trabalhei em postos de informação turísticas, né? Até porque durante esses 18 anos, né, a gente tem que circular, que é isso que, no final das contas, a gente adquire muita experiência, porque a gente passa por vários setores, por várias segmentação, passei por hotel, passei por restaurante também, trabalhei com um programa de qualidade, e esse é um pouquinho de João Marcelo, porque se for falar os 18 anos, né, a gente estoura os 40 minutos. É muita informação, é muita vivência, muitas Isso. experiências, né, João? E ainda vem mais experiência, porque eu estou querendo não, eu vou próximo ano, né, entrar no mestrado, aí eu já vou entrar para esse mundo acadêmico, que vai ser mais outra experiência, mas, claro, né, vou continuar nesse ramo de turismo, que é um ramo que eu escolhi, mesmo, como eu posso dizer, Luana, não sei o que acontece nesta área de turismo, mas que a gente pode passar o que passar, mas a gente não desiste, né? A gente continua. Todo ano É eu verdade. dizia, há uns anos atrás, esse vai ser meu último ano no turismo, porque eu quero algo mais, né, que não seja tão sazonal como é a atividade turística. Mas eu acho que quando está no coração, a gente enfrenta a sazonalidade, a gente enfrenta altos e baixos e a gente continua na área.
É verdade. E dando continuidade, que a gente tinha feito já a última live com o João, e também o mês que a gente está no Arraial do Mundo Gecos, é também hoje falar um pouco mais do Bumba Meu Boi. Né? Isso e do turismo como um todo. O Bumba Meu Boi está ligado a essa representatividade do São João, do Maranhão. A gente tem vários protagonistas nesse meio. Desde a pessoa que está ali como brincante do boi, até mesmo toda a rede de turismo que está em volta disso, as agências, os hotéis, não é isso, João? Isso. E aí, Luana, para a gente, porque deve ter muita gente que está entrando hoje, né? E não nos acompanhou na última live, né? Então, eu acho que de suma importância a gente fazer uma contextualização, que pode ter alguém de outros estados, né? Para poder entender até como nós estamos estilizados também, né? A outra vez nós estávamos, hoje a gente está num estilo, né? E aí, só para a gente entender o que é o Bumba Meu Boi, né? Vamos ser hoje bem breve, só para o pessoal entender. Gente, Bumba Meu Boi, eu trouxe hoje aqui uma miniatura para vocês verem. É uma das nossas maiores manifestações que nós temos na região do Maranhão. Nós temos sempre um boi bordado, como nós podemos ver aqui, com miçanga, com canutilho, e nós temos uma barra, e justamente esta barra é para esconder quem está debaixo do boi. E que, para motivo de informações, quem fica debaixo do boi, ele é chamado de miolo, que é o miolo que vai conduzindo toda esta festa. E nesta festa do Bumba Meu Boi, a gente tem vários sotaques. Que esses sotaques nós podemos trabalhar a questão dos instrumentos, como matraca, né, que se usa muito no sotaque do boi de matraca. Temos o maracá, que é muito utilizado no sotaque de boi de orquestra. Temos o personagem do vaqueiro, que usa esse chapéu de fita, que dançam em cordão. Temos as índias guerreiras, que elas usam também o maracá, não só as índias guerreiras, mas como as índias do grupo. O que é que eu estou resumindo aqui? Que nós temos, no boi, nós temos o personagem principal, que é o miolo, nós temos as índias, nós temos os vaqueiros, nós temos os sotaques, que o sotaque é de matraca, de orquestra, de costa de mão, de zabumba, e o sotaque da Baixada, que é um sotaque também que a gente vai encontrar os casumbais. Que esses casumbais, eles andam com esse sininho na mão, justamente como se ele estivesse pedindo proteção para Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, para trazer paz, para que aquela manifestação se apresente muito bem. Tá? Então, com isso, a gente tem esses componentes, que são os componentes da festa. E só para as pessoas que estão chegando, que também não conhecem, né, essa festa, tudo se dá em torno de uma lenda ou de uma história que é ligada à fazenda, aonde tinha um gado que se poderia dar o nome de mimoso, porque ele seria o mimo da fazenda, é quando uma mulher chamada Catirina estava grávida e desejou comer a língua do boi. O seu marido, pai Francisco, também conhecido como Nego Chico, vai até aonde estava esse gado, na fazenda, e vai tentar tirar uma língua do boi para matar o desejo de Catirina. Tudo começa nesta lenda, nesta história, né? E com isso a festa se dá início quando este boi ele fica machucado, e aí que entra os índios, pajés, índias, casumbá. O casumbá, só para a gente poder relembrar, o casumbá ele tem a finalidade de expulsar os espíritos para esse boi ele não piorar, ou também outras linhas de pesquisa, que é através dele que podemos encontrar a erva correta para curar. O que nós temos que entender, gente? Frisar aqui que hoje o mundo do Bumba Meu Boi, nós temos vários pesquisadores, nós temos várias linhas de pesquisa para a gente poder contextualizar melhor, que isso que é importante, porque cada vez que a gente encontra uma assim, pesquisa, nossa, enriquece muito, porque a gente vai o quê? Tendo mais propriedade para poder a gente falar. Tá? E com isso, só resumindo, a festa do Bumba Meu Boi, ela começa sempre 13 de junho. Se não fosse pandemia,
esses dias agora, Santo Antônio, Igreja de Santo Antônio, com festejo, com Bumba Meu Boi se apresentando. Tem outro ponto muito alto, 24, que é dia de São João. Outro ponto muito alto, que é São Pedro. Visto que nós temos uma capela, né, ali no bairro da Madre de Deus, que é a Capela de São Pedro, onde os grupos amanhecem, né, para poder pedir proteção ou para agradecer. E aí nós temos mais um dia de festa, que é o 29. O São Pedro também ele é padroeiro dos pescadores. Nós também temos procissão marítima, que é de acordo com a maré. E aí temos São Massal, que é o dia 30, que acontece em um bairro de São Luís, é um bairro comercial, que eles montam palanque, eles fazem todo aquele preparo para receber os grupos de mais de Bumba Meu Boi de Matraca para um grande encontro, como se fosse aquele encerramento da festa. Aí nós falamos também na outra live que nós, depois disso, nós temos a matança, que é a morte do boi, aonde tem esse ritual todinho, que eu resumindo agora, que Catirina vai desejar comer a língua do boi, e aí que é quando a gente faz um morão, enfeita esse morão, esse boi ele fica em uma casa, para poder ser todo decorado com pastilhas, com bombons, para a gente que dança no boi, ir buscar esse boi, levar para o morão, fazer o ritual para ele vir no próximo ano, né? Então, essa é um resumo da festa do Bumba Meu Boi. E só para lembrar, né, que eu dancei 15 anos, ainda faço parte de grupos folclóricos ainda, não danço mais, mas acabo me envolvendo, né, com o grupo, né? E isso que é importante, porque quando eu comecei a brincar no Bumba Meu Boi, de lá para cá, que são mais de 25 anos que eu estou envolvido, é muito dinâmico. Ele já foi praticamente se modificando, ele foi se estilizando, já foram surgindo os grupos para folclórico. Por exemplo, isso aqui que eu estou usando hoje, ele pertence mais a um grupo para folclórico. Ele não vem para um grupo de orquestra com esse estilo, ele não vem com um grupo de matraca, ele não vem para um grupo de zabumba, ele não vem para um grupo de sotaque costa de mão, que vale lembrar que esse sotaque costa de mão é que as pessoas elas batem com a costa na mão o pandeiro deles, né? Que isso tem uma historinha lá atrás, que os escravos que trabalhavam muito, a mão deles seriam calejada e eles queriam participar da festa, né, se envolver, mas como mão machucada, a única saída era bater com a costa da mão. Eles queriam era estar na festa, tá? Isso eu estou puxando esta fala justamente para quem não estava, ou quem até está para relembrar que o Bumba Meu Boi ele não é da agora, ele é de muitos anos e anos e anos, né? Por isso que a gente ainda fala na questão de escravos. Por quê? Porque desde aquela época já se teria algumas manifestações. Lógico, gente, era manifestação bem simples, roupas bem simples. A gente tem pesquisa que tem grupos que até alguns anos atrás faziam de papel de bombom, faziam roupas de papel, eles estilizavam de formas totalmente diferentes. Hoje não, hoje a gente está com muito incremento, né? Como a gente pode ver, né? Com esse boi aqui. E aí, com isso, gente, em linhas gerais, né? O Bumba Meu Boi, ele é uma festa que pode ser de promessa, de família, ele pode ser de raiz, mas dificilmente eu encontro um Bumba Meu Boi que ele não veio para seguir toda essa tradição, se não foi de promessa. Ou promessa a Santo Antônio, ou promessa a São João, ou promessa a São Pedro. Também eu já encontrei grupo que nem foi para esses. Já encontrei grupos que foram para outras finalidades. Alguém que adoeceu, alguém que praticamente... Já encontrei grupo até que o pai fez se o filho passasse no vestibular. Então, aí você vê como é uma tradição, né? Além de tradição, é a religiosidade. É algo muito respeitado. Tanto que esse boi, é importante eu frisar, que ele tem o ritual de batismo,
que, mais uma vez, o boi não se batiza, o boi recebe a bênção, mas o padre vai até essa comunidade, vai até uma porta de igreja e ele vai dar esta bênção. E esse boi, ele tem padrinho, ele tem madrinha, tá? Então, os padrinhos que são responsáveis de comprar a barra, essa barra aqui do boi, de contribuir com esse bordado todo. E tudo que a gente acabou de relatar, nós podemos chamar que isso que eu estou usando aqui são tudo indumentárias. Indumentárias são praticamente, né, a roupa. E quem canta no Bumba Meu Boi, ele é chamado de amo. Ele não é chamado de cantor. É o amo. E ele não canta uma música, ele canta uma toada. Então, isso é algumas linguagens que nós utilizamos na festa do Bumba Meu Boi. Certo. Lembrando, pessoal, que a gente fez uma live mais voltada para as manifestações, né, João? Está disponível aqui no nosso feed, vocês podem dar uma olhada, foi muito interessante, né, João? Sim, muito interessante, porque nós não só abordamos o Bumba Meu Boi, nós fizemos abordagem do Cacuriá, que é uma dança que surge, que nós temos na época junina, do tambor de crioula, que sauda São Benedito, que mulheres que dançam em roda, que são chamadas de coureiras, que elas trabalham a embrulhada ou pungada. Nós trabalhamos as quadrilhas que nasceram na Inglaterra, elas acabaram ficando na França e depois ela vem para o Brasil com outro tipo de estilo. E essas quadrilhas, vale lembrar que eu não falei naquele dia, que depois que ela veio com essa questão do caminho da roça, uma roupa mais caipira, de uns anos para cá elas estão mais luxuosas. Nós temos Imperatriz, o Arraial da Mira, que é da Mirante, que tem até concurso dessas quadrilhas, né? E outras manifestações, como dança portuguesa, como dança do boiadeiro, como a dança do lelê de Presidente Juscelino, que também muita gente chama essa dança de pela porco, né? Então, nós temos muitas manifestações, né? O Maranhão, ele é muito rico. Então, na região da Baixada Maranhense, não sei se algumas pessoas sabem, mas também tem a festa do Passa Fogo, que é muito famosa lá também. No final de junho, eles também fazem esse ritual, digamos assim, é um tipo de fogo que eu não... Acho que é carretilha que eles fazem. Sim, carretilha. E também tem um encontro de bois também que eles fazem em Matinha. É muito semelhante ao encontro de bois que acontece aqui no João Paulo, aqui em São Luís. Então, se a gente for falar do Bumba Meu Boi como um todo, não somente no Maranhão, mas ele é uma figura folclórica do Brasil. Então, tem muita gente que conhece também o boi de Parintins, tem um boi no Piauí também. Então, é importante a gente estar falando, principalmente para quem não é do Maranhão, que o Bumba Meu Boi para nós é uma riqueza cultural e de uma diversidade, né? São vários protagonistas em todo esse percurso. Não somente como amo, não somente como os índios, mas que há vários sotaques do Bumba Meu Boi e também há outras danças, né? Como a gente falou do tambor de crioula. Mas hoje falando um pouquinho, trazendo mais um pouquinho para o Bumba Meu Boi, já estamos quase na prévia aí do dia de Santo Antônio, né, João? Que é dia 13. Sim. Hoje é o que? 11? Então, E o que é interessante, porque eu estou vendo que está entrando muita gente de fora, né? E o que é interessante é que esse arraial, esse formato do arraial de São Luís, ele acontece na cidade toda. O governo do estado faz, a prefeitura faz, existe arraiais particulares, existe arraial na minha casa, existe arraial no condomínio. Então, com isso, a gente transforma a cidade em um grande celeiro cultural. E esse celeiro cultural que atrai hoje, independente, gente, quando a gente não tinha o turismo como hoje a gente faz parte de uma rota turística, uma rota muito rica, porque nós temos, eu sempre digo, quando eu viajo, nós temos aqui tudo reunido, né, em uma cidade só. Né? Desde a natureza, desde o artesanato, que é riquíssimo, da nossa gastronomia, do nosso patrimônio, das nossas manifestações, né? Então, tudo fica muito lindo. Por quê? Porque nós já temos um museu ao céu aberto, e essas manifestações, quando elas entram, é como se fosse já um palco natural,
que as luzes do centro histórico, por ter uma fiação elétrica subterrânea, ela contribui muito mais com isso. E aí vem uma palavra que eu sempre falo para os meus clientes, e também usei muito na live passada. A cidade tem uma magia, a cidade tem um encanto. Dificilmente, eu acho que eu nunca escutei um turista meu dizer, Marcelo, eu estou todo arrepiado na festa, né? Nossa, que magia é essa? Que mágica é essa? Que matraca? Que tanta gente, que tanta roupa colorida. E essas representatividades é como eu estou aqui com a Luana. De uns tempos para cá, nós se arrumamos. Essa é uma palavra de maranhense. Vamos se arrumar para ir para um arraial a caráter. Dificilmente. E as pessoas, elas não ficam inibidas. E o próprio visitante, ele começa também a entrar. Ele também se produz para ir para a festa. Então, para nós, gente, é assim, é uma grande festa que atende a todos, a comunidade local, visitante. E o que eu acho mais interessante, Luana, é que é o turismo que eu gosto de ver. O turista, ele já chega, já encontra. Ele só faz se inserir. Não é nada temático. Não desmerecendo as cidades que eu já fui trabalhando, mas eu encontro muitas cidades tematizadas. A nossa, ela já tem todo o cenário pronto, né? E o que fica muito mais interessante, né? Então, como eu digo, é uma cidade muito mágica. E a gente hoje está aqui, né, justamente enaltecendo. A gente se veste assim para poder não deixar o São João morrer desse ano. Aqui está decorado É desde aquele verdade. dia e vai continuar a decoração até acabar a festa. Tem que ficar. Eu também me produzi hoje, botei trancinha, fita, que para nós também é muito forte. Hoje em dia já é muito forte e acessível, né? Quando, como o João falou, havia vários bois que faziam o próprio boi com bala, com papel de bala. Então, como o Sim, boi, de uma certa forma, estava à margem da sociedade, e como todo esse processo foi mudando, e como hoje ele é acessível, ele é gratuito para as pessoas participarem. Né? Você vai no arraial, me corrija se eu estiver errada, João, mas a grande maioria deles, eles não cobram. Isso é uma não, pergunta que às vezes o turista tem. Ah, quanto é a entrada? Não. Porque é visto como uma brincadeira. Não brincadeira no sentido pejorativo, mas brincadeira no sentido de que eles estão se divertindo e estão fazendo aquilo por amor. A gente observa agora um movimento de que há várias pessoas, vários grupos fazendo lives, né? Mas essas pessoas elas se prepararam desde o ano passado, com as indumentárias, com a música, muitos vendem DVD, CD. Então agora eles não podem, por exemplo, fazer bingos, fazer feijoadas, fazer eventos para arrecadar esse dinheiro que foi investido nas indumentárias, né? Em todo o processo que existe. Luana, tu Então é tocou importante. em um ponto interessante. Hoje eu estava conversando com uma visitante, né, que ela viu no meu Instagram, aí ela disse, Marcelo, se der eu assisto a live. Aí ela, Marcelo, será que não vai, que vocês não vão conseguir fazer o Bumba Meu Boi setembro, outubro? Aí eu falei para ela, olha, nós temos uma essência, nós podemos até fazer uma vitrine, mas nós não vamos fazer a nossa festa mesmo, é o que você acabou de falar. Tem tudo isso, tem um bingo, tem um ensaio, tem um preparativo de bordado. Nós temos que arrecadar dinheiro, por mais que a gente possa ter uma ajuda que tenha o padrinho, mas a gente botar, como a gente sempre fala, uma brincadeira dessa na rua, a gente tem que começar o antes. É igual vocês olharem carnaval no Rio de Janeiro. Então, muita gente pensa que a gente não está trabalhando, tem gente que tem que mudar a indumentária toda, o bordado todo. Às vezes, Luana, é uma particularidade, a gente vende uma roupa nossa, do boi, do grupo todo, para outra comunidade, outro município compra para customizar para nós comprarmos nossa nova roupa. É como se a gente estivesse recebendo mimoso e temos que se preparar para ele. Então, assim, como tem toda essa questão que é mais séria do que muita gente pensa, a gente até ensaia coreografia, mas o ensaio em si mesmo, de tradição, é sábado de aleluia. Tem toda uma religiosidade em cima disso.
os grupos mesmos, como antigamente, até hoje mesmo, eles não fazem ensaio na época de Quaresma. Então, o sábado de Aleluia é como se fosse dar início aos ensaios, mas nada impede de estar bordando o boi, das Índias estar reunida em um lugar fechado para montar suas coreografias, porque tem todo um trabalho, né? Fora o trabalho de bordar, fora o trabalho mesmo que, para quem é de fora, gente, eu estou falando de um grupo de 200 pessoas, tem grupo de 150, tem grupo de 300 pessoas, né? E fora, cada ano, se reinventar. O que é isso? Gravar um DVD, sair nos arraiais com essas camisas do boi bordada, porque tudo é uma renda, tudo gera economia para esse grupo. Então, tem algo muito significativo por detrás desta manifestação, que é isso que nós chamamos de identidade. Então, como eu disse para ela, então, como existe tudo isso, não dá para a gente, assim, fazer uma festa. O que poderá ter? Algum projeto. Existe em São Luís um projeto chamado Mais Cultura. De repente, podemos chamar os AMAs, botar duas índias no palco, fazer. Mas aquele São João, aquela tradição mesmo, para nós que somos envolvidos, só no próximo ano. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Pode acontecer, mas não dessa forma. Inclusive, gente, vocês todos que estão assistindo, já começaram as lives, né, pelo YouTube. Tem os próprios canais, nós já tivemos algumas, mas vamos ter durante o mês todo, né? Nós temos lives aí dia 23, dia 20, dia 24, que também não está sendo fácil, porque eles também estão se reinventando. Bumba Meu Boi, que era de roda de boi, de rua, não está sendo fácil eles alugar um lugar, montar aquilo, botar músico de máscara, botar, às vezes, uma índia até de máscara, para não deixar a tradição cair. Né? Então, assim, também não está sendo fácil. Assim como não foi fácil para muita gente estar aqui se reinventando, palestrando, conversando, para eles também não está. Até porque eles têm que estar em lugar que tenha um bom sinal de internet, para não ficar falhando, né? Eles têm que estar em um lugar que possa não ter aglomeração, para ninguém denunciar. Então, existe agora todo um bastidores em cima dessas lives que eles estão produzindo durante esse mês junino. Exatamente. E aí, gente, seguindo em frente, né? Tem alguns comentários aqui, mas a gente vai seguindo em frente, depois eu vou dando uma lida. Até pra gente passar por conta do tempo também, É né? o tempo, E o tempo. aí, não entendi, João. É o tempo também, né? É, Hoje a gente então, está com o como o Bumba tempo. Meu Boi tomar aguinha. E como o Bumba Meu Boi poderia estar agregando valores para o turismo de experiência no Maranhão? Assim, Luana, já a Samanta, que é a cachorrinha, quer participar da live, né? Tá latindo. Luana, de tudo que eu explanei agora, né, que as pessoas ouviram, o Bumba Meu Boi, ele é algo que ele já agrega há muitos anos, né? E eu vejo muito que agora é aquele momento dele estar inserido mesmo, né? Dentro da questão que a gente fala muito do próprio turismo, né? Porque o Maranhão ele já é rico em cultura, o Maranhão ele já é rico em turismo. Aí já imaginou esses dois componentes casados, né? Olha a coisa boa que não dá, né? Para nossa cidade, né? Então, com isso, eu vejo que ele agrega muito. E não agrega só no período, só na época. Eu acredito que esse Bumba Meu Boi, ele tem que agregar durante o ano todo. Lógico, cada época com a sua roupagem. Vou explicar isso melhor para você. Ensaios, ele agrega com os ensaios itinerantes. Turista na cidade, nós podemos agregar, levar até uma sede de um Bumba Meu Boi. Já imaginou um turista chegar numa sede do Bumba Meu Boi, ver aquela orquestra, ou as matracas, ou a zabumba, ou a costa de mão, as pessoas ali naquele ensaio, que para mim os ensaios, tem ensaio, não vou te mentir, tem ensaio que é melhor do que uma apresentação,
que parece que naquele dia tá todo mundo assim, com aquela vontade mesmo, que é uma festa. Aí o turista olha, se o turista olhar isso, ele não vai parar de bater o pé. Quando dá, ele já quer pegar uma matraca, ele já quer Já que pegar tá um na moda. maracá, né? E, ao mesmo tempo, ele olha para o lado, ele vê as bordadeiras bordando, né? Então, ele vai começar a perceber, nossa, que trabalho interessante, né? Então, a prévia, ela é encantadora. Quando chega o dia da festa, ela encanta muito mais, porque já é como se fosse o show que ele viu, mas é um show completo. Não é mais Marcelo que está lá, que Marcelo já está com a produção, já vira um personagem. Enquanto estava só com a camisa do boi, ele estava alegando, ele estava tipo como se fosse uma oficina para o turista. Aí vem o momento que nós chamamos no turismo de by night. O by night, a gente tem os 15, 20 dias que levamos esses nossos visitantes para conhecer a festa. Aí, depois desta festa, se ficam sabendo de uma morte do boi, eu já levei turista numa morte de boi, né? Numa matança de boi, a gente já levou. Mas nada assim tão programado. Foi algo assim, por acaso, tá? E aí a gente parou a morte do boi, turista, ele vem o ano todo. E ele sempre nos pergunta. Aí que entra aquela questão. O Sititu tradicional, que é muito bom, é maravilhoso. O Sititu é onde ele fica sabendo, é aonde ele tem que realmente não deixar de visitar. É o que ele leva de conhecimento de qualquer localidade. E aí ele pergunta, do Bumba Meu Boi. Aí nós que somos guias, eu e os meus colegas, ou um artesão que está ali, ou a que vende o coco. Ah, o senhor pode, sim, conhecer. Vai lá na Casa do Maranhão. Vai lá na Casa das Festas. Gente, para quem é de fora, Casa do Maranhão e Casa da Festa são centros de cultura, tipo museu. Aí ele vai. Aí ele chega, elogia, vê toda a festa montada, mas ele não pode pegar nenhuma matraca, porque as casas museológicas é para olhar, é vitrine. Por quê? Porque é como se segue o conceito de museologia. E aí, o que que ele pergunta? Aonde tem um lugar para eu ir para me poder conversar com alguém? Eu quero conhecer quem faz Bumba Meu Boi. E aí a gente sai pela tangente. Ah, o senhor tem que vir na festa. E eu já cansei de ouvir. Na festa, ô meu filho, eu me programei para agora. Sabe Deus quando é que eu vou voltar aqui, porque minhas férias não coincidem. Então, o que eu percebo, Luana, é que a gente tem que agregar mais. A gente não pode mais deixar esse cliente, já que a gente enriquece, a gente gosta. É uma tradição muito grande, o Bumba Meu Boi, lógico. Nós só temos que pontuar aqui duas coisas. Nós não podemos misturar ensaio, o batismo, a festa do período, a morte do boi. O que é que eu estou querendo dizer isso? A gente não pode, tipo assim, então vamos botar o Bumba Meu Boi o ano todo. Aí a gente perde ciclo, a gente perde identidade, a gente perde a raiz, a tradição. Por que que eu acho, na minha opinião, né? Não é nem que eu acho, na minha opinião, porque a gente não vai mais contar e não vai mais acontecer aquela festa. O que é que nós temos que fazer? É segurar o turista, a comunidade, as escolas, indo para o lado do turismo pedagógico, levando no que nós temos temporal. Por quê? Porque aí você não deixa de levar e você não deixa de estar apresentando essa rica manifestação cultural. Até porque a gente tem os grupos os parafolclóricos. Gente, grupos parafolclóricos são aqueles grupos que não seguem essa tradição total, com esse ritual todo. São aqueles grupos que vão se apresentar durante o ano todo, nas feiras de turismo, vai grupos culturais, é assim, um grupo folclórico, o Boi Barrica, esse grupo que eu acho riquíssimo, porque ele mostra todos os sotaques, ele usa a fibra de Buriti,
tá? Essa fibra de Buriti que ele usa, ele transforma em arte. Gente, Buriti tem muito na região de Barreirinhas, que essa fibra aqui, ó, crua, desta fibra aqui se transforma neste artesanato riquíssimo. Então, os grupos de parafolclórico, eles também passeiam na questão das danças, das indumentárias mais típicas da cidade, através do próprio artesanato, né? Então, com isso, eu vejo que agrega, mas nós temos que agregar muito mais. Por mais que nós tenhamos a escada de cultura, os pesquisadores, os monitores que estão na casa, né? E aí, às vezes, eu já até escutei, eu mesmo já até falei assim, não, se você não viu dessa vez, é para você voltar na festa. Mas a gente também tem que começar a analisar que esse voltar, a gente não sabe quando ele poderá voltar, né? E a gente tem que entender que, por mais que tem mídias, por mais que tem redes sociais, mas a gente ainda gosta daquele marketing boca a boca, aquele multiplicador que realmente ele vai passando mesmo de uma forma bem interessante. Exatamente. E é como você falou, né? O boi, ele é cíclico. Sim. Ele é formado por ciclos, né? Os bois mais tradicionais e que seguem essa forma cíclica. Então, a questão, quando a gente também fala, na tua fala anterior, a gente falou sobre, digamos que São João fora de época, digamos assim, tem que também ser respeitado o calendário desses grupos. Sim. Porque se você for fazer, por exemplo, um São João em dezembro, junho é o mês em que há o culto aos santos. Então, tudo isso também tem que ser repensado, apesar de nós sabermos que é uma cadeia produtiva, como já foi falado aqui. Impacta não só os grupos folclóricos, mas também as pessoas que vendem alimentação, o setor de transportes, o turismo também como um todo. Então, tudo isso também tem que ser pensado. Tendo em vista também o momento que a gente está vivendo, a gente não sabe ainda quando é que a gente vai poder estar todo mundo junto, batendo matraca de novo. Mas tudo isso também, fora as brincadeiras, tem que ser realmente repensado. E como vários grupos estão se reinventando, inclusive tem um grupo de Bumba Meu Boi aqui nos assistindo. Então, e também queremos agradecer a todos os comentários, está todo mundo falando aqui a respeito do Bumba Meu Boi. Então, tem que ser planejado. Para nós aqui no Maranhão é algo muito único. Como você falou, mesmo que haja algum projeto que fale do Bumba Meu Boi, mas é totalmente diferente da festa de fato. Envolve toda a cidade, no caso de São Luís, toda a grande ilha da região metropolitana e também o estado do Maranhão. Não é só aqui em São Luís que acontecem as atividades. No interior também do estado acontece. Claro, cada uma à sua maneira. Em Cururupu, já voltado para a Costa de Mão, Bequimão também, na Baixada Maranhense, no próprio sul do estado, elas já vão se adaptando à região. Mas o Bumba Meu Boi, ele acontece em todo o estado do Maranhão. Então, essas medidas, elas realmente têm que ser pensadas. Pensando não só nos grupos, mas também em toda a cadeia que vai ser atingida e a economia, né? De fato. Tem que ser, eu penso dessa forma em relação a essa questão, principalmente religiosa, porque é também uma festa religiosa, uma festa de promessa, não é só um teatro. Até porque se o Bumba Meu Boi ele fosse algo certinho, ele não seria aberto. Então, todas as pessoas que participam, elas, em sua maioria, elas são, digamos assim, você não precisa ter um padrão para participar. Você não precisa ter um biotipo X para participar. O Bumba Meu Boi é aberto para todas as pessoas, independente de tom de pele, independente de condição financeira. Então, ele é aberto. Tanto é que ele recebe o turista para participar. Mesmo que ele não saiba tocar uma matraca, por exemplo, ele é aberto. E é isso que tem que ser importante, isso que não deve ser perdido. Trazer algo que seja acessível, que seja universal, que tenha uma linguagem simples, porque a gente está lidando com pessoas do Brasil todo que possam participar e também do mundo todo, né? Que há muitos estrangeiros que se encantam e também participam. Assim, isso é uma opinião minha, não sei qual é a tua relação em relação a isso que eu acabei de falar, né? De ser repensado, realmente, de ser planejado. Tem que ser planejado. Eu vejo
que quando a gente fala em Bumba Meu Boi, ele é muito assim extenso, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Então é bem extenso. E o meu cuidado, quando eu falo com Bumba Meu Boi, até nos meus trabalhos ou em alguma assim palestra, é só uma forma da gente não avançar muito e depois a gente vê as coisas desandarem, né? Por quê? Pela questão da gente não perder a tradição, que já é marcada, o período junino, como você disse, quando o Bumba Meu Boi é muito nessas datas festivas, nessas datas comemorativas, e aí quando eu digo para o Bumba Meu Boi ele conseguir ficar o ano todo, mas ele é em outros estágios. Não é como uma festa junina. Ele é para ser visto como pesquisa para uma faculdade, pesquisa para uma escola no turismo educativo pedagógico. O visitante que ele vem, que isso nós chamamos hoje, que é um nicho de mercado chamado de, né, turismo de experiência. Tá? Ele é um dos nichos, porque esse turismo de experiência é algo que já está em alta há muitos anos, né? No Brasil, se não me engano, Luana, ele chega em 2006 com essa veracidade toda, mas nos outros países ele já aconteceria. Eu assim, pesquisava muito quando eu comecei a fazer turismo, tinha gente que se hospedava na casa da comunidade, pagava aquela hospedagem para fazer aquela experiência no local. Começou assim, entendeu? Eu me lembro como se fosse hoje. E hoje a gente já tem os turismos de experiências mais organizados, que já tem alguém lá nos esperando. O Maranhão faz isso muito bem, na Casa de Farinha, lá no Tapuio, cidade de Barreirinha, já espera, já vê a produção. Tá? Então, assim, isso seria uma boa, a gente ter pós-temporada junina, o visitante ou levar os acadêmicos, ou levar as escolas para ver os bastidores, como é que acontece toda essa festa por detrás, né? Luana, não tem coisas mais interessantes quando você vai visitar uma sede de Bumba Meu Boi, que você vai conversar com aquela pessoa que já está ali mais de 50 anos à frente daquela manifestação. Nossa, passa um café, faz uma tapioca, te senta que tu vai ouvir coisa. Que é uma biblioteca ambulante esse povo, sabe? Então, assim, eu vejo que tem muita viabilidade, tem muito que acrescentar, que é algo que está muito em alta. Além do turismo de experiência, que está muito em alta, está o turismo criativo, que o turismo criativo nada é mais do que se reinventar, né? Então, turismo criativo é você se reinventar, é você ver o que já está pronto e você agregar, você melhorar, você trazer algo diferente para poder sustentar. E muito em alto mesmo são as cidades criativas. E eu vejo São Luís como uma cidade criativa. Ela tem tudo. Dá para fazer turismo criativo, porque dá para se reinventar em qualquer segmento, e ao mesmo tempo dá para trabalhar muito mais o turismo de experiência nessa parte cultural. É algo que nós temos o reggae. O Museu do Reggae ele faz isso muito bem todas as quintas, dando uma oficina. Eu já levei turista para dançar reggae lá, entendeu? Então é uma experiência boa, entendeu? Então, assim, ele consegue, mas ele não foi num clube de reggae, mas ele foi numa oficina, então para ele já valeu a pena muito. É como já aconteceu, poxa, eu não vou ver um reggae na cidade. Aí eu estou dentro do centro histórico, mas hoje você vai dançar um reggae, eu vou te levar no Museu do Reggae. E lá ele, nossa, valeu. O meu voo não vai dar para eu ir para um reggae, mas eu já senti o gostinho, já Já dancei aqui senti em o reggae. gostinho. Então, é isso quando a gente, que eu falo, que é a questão da gente fazer, né, essa festa do Bom Meu Boi, mas de maneiras diferentes, né? Ver a E festa, fala. E também, João, né, que é importante e que o turismo de experiência traz isso muito, é de ter o contato direto com a pessoa, seja com o nativo, seja com a pessoa, mas principalmente o respeito, né? Sim, De conversar, de chegar na casa daquele morador, de experimentar, por exemplo, uma comida que ele faça, ou dormir na casa dele. Isso se dá muito no turismo de experiência, tanto é que é um sucesso no mundo todo, como você é, falou aqui no Brasil, já existe.
E é uma tendência muito forte, pessoal. Depois dessa pandemia, o pós-pandemia é o turismo de experiência. É algo que as Recos a gente já trabalha e a gente também, né, quer aumentar em relação ao Bumba Meu Boi e outros tipos de folclore. Mas no Bumba Meu Boi é justamente isso, esse respeito a esse calendário, que é ciclo, né? Adaptando, como o João falou, e conversando com a comunidade, porque o turismo de experiência ele está muito ligado com a questão da comunidade, com que você conversa, é a questão de ganhar o espaço, mas também de respeitar ele ao mesmo tempo, né, João? Isso. E além, Luana, é aquela vivência mesmo, é aquela vivência. Eu vejo assim, às vezes eu converso com alguns visitantes, eles me falam, eles fazem uns relatos para mim, que eu digo, meu Deus, eu jamais faria isso. Eu jamais dormiria numa cabana, numa rede, tendo que passar um café, né? Mas aí eles, nossa, Marcelo, tu precisa fazer. É algo interessante. Então, assim, cada segmento é igual. Eu já fui em segmento que os visitantes foram para a cozinha botar a mão na massa para fazer um arroz de cuchá. Eu já levei visitante no Legal. Laborarte para Rosa Reis fazer uma oficina de tambor de crioula, que é no final das contas, quem já estava batendo os tambores eram os homens e as mulheres visitantes estavam tudo de saia pungando e tomando, sabe o quê? Chiquira, a nossa É cachaça total daqui. vivência, Aí eu total disse, vivência. nossa, vocês, eu trabalho com isso, com esse produto, 18 anos, mas eu nunca fiz essa experiência de pegar um meião, uma parelha e bater o tambor. E nesse dia até Ainda eu me não. permiti a fazer. Já tinha, acho que o já estava o quê? Se o já tem 2 anos, acho que o já estava 16 anos na área, mas nunca tinha feito esse tipo de experiência. Eu levei o meião, que é um tambor, aquecer numa fogueira. Quando eu dei, eu já estava envolvido já, de uma forma, com os Encantado já, visitantes, né? já estava, já tinha feito amizade, já estava assim querendo mais, já não queria que os turistas fossem embora, porque eu já estava, já, aí o que eu acordei, não, eu sou o líder, eu não posso estar, mas é porque ele se envolve tanto na, na festa. Então, assim, a gente já fez vários turismos de experiência, eu também já fiz, Luana, com agências de viagem, by night, já levei o próprio Boi da Lua para se apresentar dentro de um restaurante. Eu mesmo já organizei um by night no período junino, que quando terminou, tinha mais de 150 turistas, que era na época que tinham os voos fretados da CVC, que os turistas perguntaram onde é que compra o ingresso de amanhã. Por quê? Porque eu levei para um espaço tematizado, chamei alguns artesãos, os artesãos mesmos que foram comercializar, lucrar, porque a gente sabe do que a gente está falando aqui gera uma economia, que a gente não pode esquecer disso, né? Que é uma mão dupla, né? Essa questão econômica também. Os artesãos ganharam, o grupo de Bumba Meu Boi ganhou, ainda venderam camisas, CDs, né? Foi uma festa só, porque 200 pessoas fizeram o negócio acontecer. Eu não apareci enquanto organizador. Por quê? Porque eu botei Catirina e Pai Francisco para apresentar o espetáculo. Cortou um pouquinho aqui, mas acho que deu para ouvir. E também, Deu João, para essa ouvir. questão do impacto positivo no turismo de experiência é justamente isso, porque tem muitos clientes que já chegam. Na Geco chegou muitas vezes. Sei lá, em Uhum. setembro, né? O cliente quer olhar o Bumba Meu Boi, ele quer. E até mesmo no período das festas juninas, de ser também acessível esse calendário. Tipo, tal dia 10. Qual é os arraiais da cidade, né? Para quem não Sim. sabe, aqui no Maranhão, é divulgado, né, em site, a gente recebe também os folders e o cliente pode ir. Tem o By Night, que é o passeio que a gente faz, leva nos arraiais também, leva no centro histórico e o cliente muitas vezes também vai por conta, às vezes em um dia livre que ele tem, né, João? Ele acaba indo porque ele fica realmente apaixonado. Essa vivência, Sim. ele, claro, está aberto a isso, a comunidade também está aberta, o grupo folclórico está aberto, e isso é conversado, como o João disse, é combinado, né? Seja no restaurante, seja uma festa mais privada, seja um grupo específico, a gente conversando com o grupo com antecedência, a gente se organizando. Lembrando que junho, pessoal, é um período de alta temporada, né, João? Não Sim. somente pelas festas juninas aqui no Maranhão, que são muito fortes, mas como nos Lençóis também é um período de alta temporada por conta que as lagoas estão no nível mais alto de água.
Então, é um período muito procurado. Então, ano que vem, se Deus quiser, vai estar tudo já normalizado. É só verificar com antecedência que a gente já consegue fazer o pacote. Mas, assim, com antecedência mesmo, porque Sim, geralmente em maio, abril, o pessoal já está comprando, às vezes a gente já não tem mais vagas em alguns hotéis. Né, João? sim. E assim, por exemplo, esse ano, desde novembro do ano passado, que eu não tinha mais vaga para junho, porque já estava tudo agendado com os Sim. grupos, né? Por quê? Porque é pacote 7 dias, e aí fica 4 em Barreirinhas e 3 aqui. E muita gente pergunta, em Barreirinhas a gente não vai ver? Como meu boi vai, porque lá tem o Pérola dos Lençóis, que é o boi de orquestra, que a gente também Comentaram consegue. aqui. Hã? Botaram? Comentaram, foi a Clícia que comentou. Foi Pérola dos Lençóis, já levei para assistir na praça, um boi muito bonito. E aí a gente, nossa, parece que tem até aqui, tem. Porque assim, em todo o Maranhão tem esses grupos, né? E às vezes ainda tem aquela questão, o turista, mas é diferente do meu boi. Porque em Pernambuco tem Bumba Meu Boi, em várias cidades do Brasil tem, mas como eles falam, nossa, com essa riqueza todinha, com todo esse luxo, aí às vezes eles querem comparar com o de Caprichoso e Garantido, lá no Amazonas, né? E aí eles não. O de lá tem até uns carros alegóricos, lá é carnaval, e aí eles começam, né? Eu já peguei pesquisador que eu tive que suar para fazer essa diferença, porque não é fácil, porque o Bumba Meu Boi se fala em outros estados também. E esses personagens que a gente chama Catirina e Pai Francisco, tem cidade que eles chamam de Catarina e Mateus. E aí tu tem que estar muito bem. Mateus é o mesmo Pai Francisco que ele está falando. A Catarina é a mesma Catirina. E tem muita gente que diz que o Bumba Meu Boi mesmo nasceu na região do Piauí. Então, ainda existe muitas pesquisas para serem comprovadas. O importante é que ele está em todo lugar, o importante é que ele tem que ser respeitado, as suas particularidades, os seus próprios sotaques, as suas próprias indumentárias, porque o que é bonito, Luana, é você fazer cultura, né? E você seguir esta cultura com identidade, para E não aí, ser tornando ele perdida. também, tornando o Bumba Meu Boi, não só o Bumba Meu Boi, mas as manifestações culturais como um todo, como atrativos de fato. Atrativos turísticos que são acessíveis, que são possíveis de acontecer nos roteiros. Claro, com essa conversa anteriormente, né, para a gente estar visitando o barracão, para a gente estar fazendo uma vivência de um dia em um ensaio, por exemplo. Tudo vem por meio da conversa, né, João? Por meio de estar conhecendo não só das agências, mas do próprio guia também está lidando com o grupo, o próprio grupo entender essa diversidade, essa pluralidade que é aqui no estado do Maranhão. Gente, a gente está chegando ao fim. Se vocês tiverem alguma pergunta, João, Hoje tá o me povo ouvindo? está calado, né? O povo hoje ele está calado, o povo está só. Não, o pessoal está aqui falando, o pessoal, a Clícia falou do boi de pérola, Espírito Aventura Oficial falou da vivência da inovação em relação ao distanciamento social, o pessoal, né, falando que a ilha de São Luís é muito rica. Deixa eu ver aqui mais comentários. O pessoal aqui elogiando. Muito obrigada a presença de vocês todos. O Washington falou que o Bumba Meu Boi, além de ser um foguete de nossa cultura popular, é também uma cadeia produtiva. Foi o que a gente falou Esse, anteriormente, né? esse, o Washington é o dono da fazenda do Boi da Lua. É, Está com uma tá live falando aqui. dia 20. Vamos prestigiar a Qual live do horário? Boi da Fala Lua. aqui logo pra gente. A Tá. Flávia também aqui conosco, falando que o turista não quer ver só espetáculo, mas também quer participar. O Boi Encanto de São Cristóvão, viu? Mandou um alô aqui pra Isso. ti. Também é A um Érica excelente também. Bumba Meu Boi. É um A excelente Érica Bumba Meu Boi que podia vai vir estar com aí. live dia 24, ou sei, live de todo mundo. Ó, Porque eu gente, vou estar o dia presente 20, dia nelas todas. 24. Então, agradecer a todos os comentários. Estão elogiando a Caroline, falou do nosso look, viu, Jones? Que adorou nosso look. E o Obrigado. pessoal falando que é uma festa linda, inesquecível. Então é isso, pessoal. Vocês tiverem mais uma pergunta, a gente tem aqui mais 3, 4 minutinhos. Tá João, a certo. palavra é tua.
Tá, nós já vamos encerrar? Estamos aqui encerrando já. Tá. E assim, gente, quando a gente fala Bumba Meu Boi, né, e turismo no Maranhão, né, para a gente poder encerrar em linhas gerais, né, sempre vai ter esse casamento, porque a cultura ela faz parte do turismo, né? Então não tem. Quando o turismo começou, a cultura ela já existia, que foi isso que o turismo vai alavancando em cada cidade, é o que ele encontra, é o que ficou do passado, é o que o povo deixou, é o que os africanos deixaram, é o que os índios deixaram, é o que os europeus deixaram, e essa identidade ela acaba se fortalecendo e vai se pegando um pouquinho e vai formando essas manifestações que a gente vê na festa do Bumba Meu Boi. E é uma festa, gente, assim, que encanta e que ainda a gente ainda vai ver, depois a Luana vai finalizar, as pessoas de fora, as pessoas daqui que quiserem mais informação, como conhecer um roteiro fora do período junino, fora da festa, né? Como é que nós podemos, como é que eles podem conhecer como a gente passou aqui? Como é que ele pode conhecer uma sede de Bumba Meu Boi? Como é que ele pode fazer uma oficina? Como é que ele pode interagir? Como é que ele pode usufruir de um turismo de experiência voltado para a cultura, voltado para o Bumba Meu Boi? Não em si para a festa junina, mas voltado para o Bumba Meu Boi. Porque, como colocaram na Guarulhos, que é um espetáculo, mas que eles também querem participar, como a Flávia comentou aí. Então, às vezes, ele não pode participar na festa, mas ele quer participar de alguma maneira, ele quer ir em campo, ele quer ter essa vivência, ele quer conhecer, e que é isso que é interessante, né? A gente levantar esta bandeira de utilizar como uma roteirização, né, para esses grupos também se fortalecerem, também a cultura se fortalecer e o visitante sair mais a contento, né? E multiplicando isso lá fora, aqui no Maranhão, a gente tem um celeiro cultural, um celeiro de manifestação cultural chamada Bumba Meu Boi e as outras festas também importantes. É verdade. Todo mundo aqui te elogiando, viu? Pelos conhecimentos. Ah, obrigado. O João é Verdade. uma biblioteca viva de várias informações do estado do Maranhão. Já é a segunda live que o João faz com a gente sobre o tema. João, muito obrigada, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você está dissipando para o Brasil e para o mundo, porque é importante a gente falar da nossa cultura, nos conhecer. Eu acho que também tem muita gente. Eu também estou me Sim, conhecendo muito nesse período, conhecendo o sentido de cultura, conhecendo mais o nosso Maranhão e valorizando. A gente precisa valorizar o que é nosso, o que é gratuito, o que é acessível a todos. Né? Nesse momento tão difícil, a gente tem que estar unindo as nossas forças, né? Participando das lives do pessoal de grupo de Bumba Meu Boi, justamente para estar dando força mesmo a esse trabalho que eles já fazem de um ano anterior para o novo ano. Então, muito obrigada, viu, João? Obrigada a vocês todos também por estarem aqui conosco, pelos comentários. E já, né, quero desejar boa noite. E também falando o que o João falou, estava esquecendo de falar. A Gecos hoje a gente faz os passeios de by night, a gente consegue adaptar esses passeios para estar visitando os barracões, para trabalhar com o turismo de experiência voltado com o Bumba Meu Boi. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais informações, podem mandar e-mail, podem mandar aqui direct. Também, se tiverem sugestões de lives, de alguma dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que vocês querem saber mais, também podem mandar aqui no nosso direct, que a gente vai ter o prazer de responder vocês. Então, muito obrigada mais uma vez, João, tá. Eu que pelas nossas. agradeço, Luana, mais uma vez vocês, né? O Adriano com toda a sua equipe, o Mundo Gecos também. Agradeço a participação de todos, do Boi da Lua, do Boi do Encanto do São Cristóvão, dos meus colegas guia, de outras pessoas que não dá para citar o nome que eu vi aí, da Clícia, da Flávia, e de todos que contribuíram, né? Um abraço em todos e até a próxima.
É isso, pessoal. Obrigado. A nossa próxima live vai ser na segunda-feira, no dia 15. Vai ser sobre fotografia com o Rui Barros e o Adriano do Mundo G. A gente se vê na próxima oportunidade, tá bom? Tchau, João. Tchau a Tchau, todos. Boa noite. tchau.